Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, perdão, lá vou eu começar mal já. Sejam bem-vindos aqui para mais uma live aqui no canal da Struterm. Muito boa noite a todos. Galera chegando aí, muita gente aparecendo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Antônio. Boa noite, Renato, Ana Carolina, meu amigo Ricardo Carvalho, Elson, Alex, muita gente já participando conosco nessa noite de segunda-feira. Nada melhor do que começar uma semana bem informado, uma semana nova, cheia de notícias e, consequentemente, de novidades aqui nos nossos debates de higiene ocupacional que vocês estão acostumados a acompanhar no canal da Struterm com os nossos mestres, os nossos queridos mestres, que vão tratar hoje de um assunto muito polêmico. Falaremos hoje sobre o adicional de insalubridade, né? Mas o adicional de insalubridade tendo como perspectiva o passado, o presente e o futuro, ou seja, uma visão geral daquilo que permeia o adicional de insalubridade ao longo dos anos e quais são, né, as nossas perspectivas para o adicional de insalubridade para esse futuro próximo e também para os próximos anos, né? O que nos espera nesse mercado da segurança do trabalho, nesse cenário de tantas mudanças como agora, tá? Bom, então, mais uma vez aí, sejam bem-vindos e espero que vocês aproveitem essa live de hoje. Temos como convidados aqui o nosso professor Marcos Domingos. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite. Legal. O nosso mestre, professor Edivar Abreu. Boa noite, Edivar, tudo bem? Boa noite a todos. Legal, bacana. E mais uma vez conosco ele, Cristiano Molica. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Boa noite, professor Gustavo, tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Legal, pessoal. Então, vamos lá. Antes da gente começar esse bate-papo, falar sobre insalubridade, temos muita coisa para debater aqui nessa noite. Eu quero deixar só alguns recados para vocês, recados importantes, né? Como de costume, a Struterm fará hoje um sorteio, mais um sorteio, e dessa vez teremos 2 equipamentos. Assim como da última vez, serão 2 equipamentos sorteados nessa noite. Então, tá aí na tela, né? Hoje teremos o sorteio de uma trena a laser modelo TR-700 e de um luxímetro modelo LD-400. Ambos de fabricação da Struterm, que estão sendo mostrados aí na tela pelo nosso amigo Cristiano Molica. 2 equipamentos muito tradicionais, né, que a Struterm já comercializa há um bom tempo, né, Cristiano? Exatamente, são instrumentos aí que têm alguns anos de mercado, são instrumentos robustos aí para o dia a dia do higienista, né? Legal, legal, e muito úteis, né? Muito úteis. A trena, para falar a verdade, eu uso, estava semana passada fazendo umas medições aí, cara. A trena é uma mão na roda para fazer o cálculo de área, para pegar pé direito, enfim, ajuda bastante, tá? Ajuda mesmo, né? E o luxímetro também para elaboração das análises de iluminamento de interiores, né? E para vocês concorrerem, então, será uma pessoa, tá? Sorteada, a primeira pessoa sorteada vai ganhar a trena, e a segunda pessoa vai ganhar o luxímetro, tá? Então, serão 2 sorteios independentes, com total transparência, igual nós fazemos aqui em todas as nossas lives. Bom, e como eu faço, então, né, Gustavo? Vocês podem se perguntar, como eu faço para concorrer a esse sorteio? Bom, como de costume, vocês irão enviar o nome completo e o e-mail para o número que está aí na tela, DDD 11 99746 2196. Lembrando que esse envio é feito através do WhatsApp, ok? Então não é por SMS, não é por inbox, não é por direct, tá? É pelo WhatsApp da Struterm. Então vocês vão lá enviar lá o seu nome completo e seu e-mail para esse número que está aí na tela até as 8h15 da noite, beleza? Até as 8h15, o Douglas, o Diego, o pessoal vão estar lá postos para cadastrar esses nomes, para cadastrar esses e-mails, para no final nós fazermos esse sorteio, beleza? Já temos mais de 100 participantes aqui na live, a sala está lotada mais uma vez. Para quem não falei boa noite, sejam bem-vindos então à nossa live. E vamos lá, eu vou deixar esse número aqui na tela por alguns instantes, depois eu volto a colocá-lo periodicamente e não deixe para mandar para a última hora, tá?
já cadastre o número, coloquem nos contatinhos de vocês, nos contatos, e já mandem aí o WhatsApp para o número que está na tela para concorrer a Trena Laser modelo TR700 e o Luxímetro modelo LD400, ambos aí na tela mais uma vez com o nosso amigo Cristiano, tá? Eu já aproveito o convite também, já que eu estou falando, né, de convites a pedido aqui do nosso professor Marcos Domingos, também estou colocando mais uma vez o canal do nosso professor Marcos Domingos aí no YouTube, um excelente canal, diga-se de passagem, onde ele traz vários vídeos, né, onde ele trata sobre higiene ocupacional, né, professor Marcos? Isso, bem-vindos. Faça sua inscrição lá e divirta-se lá com os vídeos. Legal, tem muita história. Lá o professor Marcos conta muita história, tem apresentações bem legais lá da época da BHO, alguns anos, algumas mais atuais. Fora também a dica de mestre que vocês podem encontrar no canal da Instrutime, onde o professor Marcos traz várias sacadas, várias dicas sobre a parte de instrumentação, enfim, e de higiene ocupacional como um todo. Beleza? Então é isso, gente. Vamos dar início ao nosso debate aqui, muita gente participando mesmo. Daqui a pouquinho eu já coloco o telefone na tela de novo, tá, pessoal? O número é na tela, mas vamos ao que interessa. Nós vamos falar aqui de insalubridade, um tema polêmico, um tema que gera muitos debates entre os profissionais de SST, engenheiros, técnicos de segurança, médicos do trabalho, e que a gente vai abordar sobre diferentes pontos de vista hoje, né, diferentes óticas. Então, quero convidar agora o professor Marcos Domingos, professor Edivar Abreu. Por favor, fiquem à vontade para apresentar as suas argumentações e seus pontos de vista, ok? Boa noite, colegas. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Cristiano. Professor Edivar, muito bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite. É uma satisfação de ter o professor Edivar com a gente aí, que tem uma experiência singular na nossa área, eu creio, porque não é fácil encontrar um profissional que é engenheiro, já foi auditor fiscal no seu trabalho, depois foi juiz, né? Então tem aí um trânsito grande, sem falar ainda da formação dele em ciências sociais, com psicologia. Então eu creio que tem mais currículo que idade, eu acho, né? Bastante diferente da nossa, que eu, como por exemplo, sou um higienista clássico, né? De ter feito durante toda a minha vida, somente higiene ocupacional. Esse ano eu completei 45 anos de carreira, né? Acho que a maioria dos colegas que estão aqui nos acompanhando não tem essa idade ainda, já nem era nascido quando eu comecei na Fundacentro lá em 1975, né? Nem Gustavo, nem o Cristiano eram nascidos ainda também. E esse tema da insalubridade que está sendo proposto, nós queremos mostrar para vocês uma visão histórica, né, uma visão contemporânea e uma expectativa, né, de futuro. Isso vai ser um pouco de futurologia aí que nós vamos colocar baseado na nossa experiência, né, tá? Isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou colocar o meu ponto de vista de prevencionista, né, como que eu enxergo isso do ponto de vista de prevencionista, e o professor Edivar vai colocar a visão dele enquanto uma pessoa do direito, né, do direito trabalhista, ok? Então, essas são as minhas primeiras palavras, a gente já vai direto para o tema. Legal, bacana. Professor Edivar, por favor. Bom, inicialmente devo agradecer ao professor Marcos Domingos pelo honroso convite para estar aqui junto com você, Gustavo, com você, Cristiano, e todos os que estão à distância nos acompanhando. O professor Marcos é uma referência na área de segurança do trabalho, inclusive eu, logo que ingressei no Ministério do Trabalho, isso em meados da década de 80, tive o privilégio de ser aluno do professor Marcos Domingos, primeiro curso que fiz de avaliação ambiental. Então, o professor Marcos Domingos pode me colocar no mesmo nível de Gustavo e de Cristiano no tocante à faixa etária. E agradeço a você desde aquela época os ensinamentos que recebi de você. E é um prazer e fiquei muito honrado em você, um professor aí lá de São Paulo, renomado, convocar esse nordestino para participar e trocar ideias sobre essa temática. Muito obrigado.
Legal, bacana. Pessoal, então vão participando aí também no nosso chat, né? Aproveitem a oportunidade também. Dúvidas que sejam dúvidas pertinentes ao nosso tema de hoje, dúvidas que possam agregar aqui para o nosso debate, são sempre bem-vindas, tá? Então, por favor, fiquem à vontade aí no nosso chat box, ok? Professor Marcos, vamos colocar a apresentação aqui? Vamos. Antes de você mostrar o meu primeiro... ok, pode colocar o slide para mim? Obrigado. Já foi. Ok. Pode passar o outro, por favor, Gustavo. Vou colocar aquela figura do slide 3, eu acho, lá. Isso, esse é o 4, né? Primeiro eu quero mostrar para vocês... Essa? Não, esse último que você colocou mesmo. Volta lá. É isso. Primeiro eu queria... Não, Gustavo, o anterior mesmo. Esse do livro. Tem os livros. Né? Tá, tudo bem. Essa figura aí que vocês estão vendo, essa foi uma inspiração fotográfica que eu tive essa semana. E normalmente, quando eu tenho uma questão importante como live, por exemplo, você fica um pouco ansioso e tenso, e aí à noite, às vezes, você tem uma imaginação fértil. Eu achei aqui em casa 2 aparadores de livro que a minha mulher comprou em algum lugar, que eu não sei. Né? E aí eu olhei para aquilo e falei, acho que essa a figura que vai representar exatamente o meu pensamento nessa noite. Se vocês observarem, eu fiz de propósito, coloquei 3 pessoas puxando um livro para a esquerda, para a esquerda de quem está olhando para o vídeo, e um puxando para a direita. De propósito, eu coloquei o livro da legislação, um exemplar muito antigo que eu tenho aqui da LTR, e dos outros lá eu coloquei 3 livrinhos tipicamente de higiene ocupacional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente, quando fala em adicional de insalubridade, principalmente do ponto de vista prevencionista, nós entramos em desvantagem, porque é muito mais fácil você dar um adicional de insalubridade para um trabalhador do que você eliminar a causa da insalubridade. Então, nós temos visto no Brasil uma prática de que as pessoas se limitam apenas a uma face dessa moeda, que é dar o adicional. E raramente você ouve alguém que trabalha no mesmo laudo, né, a questão da eliminação. Então, eu diria que falar em eliminação da causa, que é o ponto central, para mim, como prevencionista, é não permitir que o trabalhador fique numa condição insalubre, prejudicial à sua saúde, e que isso, mesmo que ele receba lá um adicional qualquer, isso para mim é uma questão muito complicada, porque você estaria dando um dinheiro para alguém ficar numa condição que, pela própria palavra insalubre, significa prejuízo à saúde. Então, essa é a minha primeira visão que eu quero começar aqui, né? E aí nós poderíamos talvez partir um pouco aí para um outro slide que eu coloquei da história, tá? E aí vamos ter depois a participação do professor Edivar também comigo. Nunca eu coloquei por tempo, Gustavo, vê se é o próximo que está aí. Muito bem. Aqui nós temos um pouco da história, né? Na nossa história da insalubridade é muito antiga, nem sei se todo mundo sabe disso, tá? Mas quando você vai estudar, você vai encontrar a primeira lei de 1936. Nós estamos falando da época de Getúlio Vargas, que era o presidente, agora me foge um pouco a memória aqui, se ele era o ditador ou ele era o presidente eleito, que ele tem passagens assim como ditador e como presidente eleito. Acho que ele era, estou achando que ele era eleito nessa época, não sei, não lembro agora, não vou me meter na história. Mas ele cria o adicional de insalubridade. Isso não era uma novidade, porque isso aí já tinha sido tentado na Revolução Industrial da Inglaterra, não é? E que se dava uma ajuda para o trabalhador, segundo o professor Pupo Nogueira, que escreveu esse texto lá muito tempo atrás, dizia que o objetivo do adicional de insalubridade era para melhorar a alimentação dos trabalhadores, porque se acreditava que o trabalhador bem alimentado ficava imune às doenças. Então, essa era a justificativa lá da Idade Média, quase, né, da Revolução Industrial. Isso não prosperou na Inglaterra e também não prosperou nos Estados Unidos, não teve o efeito que eles queriam.
e ficou um tempo aí, pelo menos a gente não sabe não há outras fontes sobre isso, e vem para o Brasil em 1936. Então, nós estamos falando de alguma coisa que do ano 2020, nós estamos falando aqui de quase quanto? Quase 90 anos, isso? 80 e poucos anos, não é? Sim. Então, nós temos uma longa história aqui. Não é? Então, eu só queria, com esse primeiro ponto aqui, mostrar para vocês que nós tínhamos a primeira lei em 36, depois teve uma outra em 38, né? E ela se completa, na verdade, em 39, quando se é criado as indústrias insalubres, o quadro dos insalubres. E, pasmem vocês, é praticamente a mesma coisa que nós temos hoje no anexo 13 da NR15. Os termos são até parecidos, pouca coisa desapareceu lá, a não ser a correção de português, que tinha uma ortografia bem diferente da nossa de hoje, tá? Mas é alguma coisa assim. Então, esse negócio parece que é uma praga, não acaba, né, nisso aí. E vai, depois de 1940, até chegar na CLT de 43, né, a CLT que também ela é muito parecida com o que nós temos hoje, apesar da idade. Talvez o professor Divaldo pode concordar ou não comigo, mas que eu acho que em termos de trabalhador era um grande avanço de legislação em 1943. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, eu outro dia estava estudando sobre um pesquisador dessa mesma época, um pouquinho antes, ele conseguiu colocar numa empresa uma semana de férias por ano. E os caras achavam que a empresa era muito moderna. Nós estamos falando de 43, nós tínhamos muito mais privilégios para os trabalhadores, segundo essa legislação. Então, esse é o meu ponto inicial. Talvez o professor Edivar queira fazer alguma outra abordagem sobre essa história. Professor Marcos, reitero integralmente a sua fala e acrescento, eu diria que o adicional de insalubridade, assim como os equipamentos de proteção individual e a aposentadoria especial, são 3 institutos que têm o seu suporte jurídico e técnico válido, mas que eles demandaram um efeito colateral pernicioso. Qual foi? O de levar a uma estagnação no processo de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Porque o que ocorre? Na medida em que a empresa começa a pagar o adicional de insalubridade, a luta pela melhoria das condições ambientais de trabalho, em certa medida, se torna enfraquecida. Porque, principalmente para os trabalhadores mais humildes, o adicional de insalubridade é muito relevante do ponto de vista econômico. Então, se percebe que não há uma luta persistente, consistente, para melhorar verdadeiramente as condições ambientais de trabalho. Eu diria que, da mesma forma, o equipamento de proteção individual, em certa medida, ele inibe a proteção coletiva, porque na hora em que a empresa fornece o EPI e o trabalhador passa a utilizar, ocorre da mesma forma uma acomodação na luta pela melhoria das condições ambientais de trabalho. E de forma análoga à aposentadoria especial. Então, eu comungo com você a ideia de que realmente esses institutos, em certa medida, embora reconheçamos, volto a dizer, a validade jurídica e a importância técnica deles, mas em certa medida eles propiciam esse efeito colateral pernicioso de obstruir ou de retardar em muito ou quase levar uma inércia na luta pela melhoria das condições ambientais de trabalho. No tocante ao histórico de como o adicional de insalubridade foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, você já pontuou muito bem, foi pela Lei 185 de 1936, que eu aqui, nesse slide que eu peço ao Gustavo, por favor, para colocar o slide número 1, se possível. Sim, claro. Coloco aí uma linha do tempo do adicional da insalubridade e destaco 5 pontos, né? 5 pontos que eu
obviamente vou comentar muito rapidamente devido ao tempo, certo? O primeiro deles, para realçar as constituições, sim, e também na minha linha do tempo, para contextualizar, eu considero o período passado, ou seja, o período anterior à Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal de 1988, eu utilizei como um divisor de águas entre o passado, aquilo que é anterior a ela, o presente dela até os dias atuais e o futuro que virá daqui para frente. Muito bem. Então, nesse período anterior à Constituição Federal, o que é que nós podemos ressaltar? Que as constituições anteriores, as duas primeiras, a Constituição do Império e a primeira Constituição Republicana de 1898, do Império de 1824 e a primeira Republicana de 1821, em nada acrescentaram no tocante à segurança e saúde do trabalho. Foram inteiramente omissas neste sentido. A Constituição de 34, a de 37, a de 1946, a de 1967, a de 1969, elas tiveram em comum, que diz respeito à segurança do trabalho, apenas um dispositivo que proibia o trabalho insalubre aos menores de 18 anos e também proibia o trabalho insalubre às mulheres. Nesse interregno aí, surgiu o decreto-lei, surgiu, obviamente, a lei que o professor Marcos citou, e que eu não coloquei aqui nessa minha linha do tempo por uma questão simples. Porque essa lei, na verdade, dando uma interpretação um pouco divergente, ela, na verdade, ela não instituiu o adicional da insalubridade. Esta lei, foi o que ela fez? Ela estipulou, lá no seu artigo 2º, que naquela época havia o salário mínimo. Então, essa lei estipulou que determinadas atividades que possuíssem condições nocivas à saúde teriam um salário maior. E alguém professor pode Edivar, adicional desculpa, de insalubridade. o áudio do senhor está cortando um pouco. O direito nós chamamos de salário compressivo, ou seja, um salário maior que nele já está inserido o adicional da insalubridade. E o nosso direito atual, ele rejeita, ele não convalida o adicional do salário compressivo. O adicional da insalubridade tem que ser uma parcela paga de forma separada e especificada na remuneração do trabalhador. Então, por isso eu destaquei aí o decreto-lei 2162, que é de 1940, 4 anos depois, que ele, na verdade, instituiu o adicional da insalubridade nos termos como nós conhecemos nos dias de hoje, ou seja, em 3 graus, máximo, médio e mínimo, com os percentuais de 40%, 20% e 10% do salário. Posteriormente, a CLT de 1943 nada falou sobre o adicional da insalubridade, mas ele permaneceu válido pelo decreto-lei que eu já mencionei, 162 de 1940. A CLT limitou-se apenas a especificar quais as atividades das indústrias insalubres e também estipular a necessidade da sua eliminação ou neutralização. Posteriormente, o decreto-lei 229 de 1967, ele deu uma reformulação da CLT e trouxe já para o mundo jurídico da segurança do trabalho a especificação dos agentes físicos, químicos e biológicos como requisito para a caracterização da atividade de saúde. Instituiu também, especificou que as avaliações ambientais da insalubridade poderiam ser feitas pelos métodos qualitativo e quantitativo, tal como nos dias atuais. Mas a grande mudança, a mudança mais significativa da segurança do trabalho, e por conseguinte também do adicional de insalubridade, foi implementada em 1977 pela Lei número 614, e, como todos nós sabemos, propiciou a redação atual dos artigos 154 a 200 da CLT, que tratam da segurança e da saúde no trabalho. Então, essa é a primeira pontuação que eu tinha a fazer acerca do histórico do adicional de saúde. Professor Edivar, eu entendi, deu para entender aqui o que o senhor estava falando, porém acho que o microfone do senhor está falhando eventualmente. Tem hora que dá para eu escutar bem, tem hora que está falhando um pouco. Se o senhor puder verificar aí. Aqui, pelo menos para mim, deu para entender. Agora está melhor. Ok, eu me aproximei. Tá. Desculpe, então. Quer que eu repita uma parte?
Não, eu pelo menos aqui deu para entender bem, eu ainda estava acompanhando, okay. Mas talvez só para algumas pessoas aqui falhou um pouquinho. Ok, qualquer dúvida podem surgir nas perguntas que eu tento esclarecer sem problema. Deixa eu voltar um pouco no meu slide lá, Gustavo, só para eu fazer uma outra... O professor Edivar, ele separou em função da Constituição. Tecnicamente, se você pegar aquele slide que eu coloquei lá dá uma olhadinha para mim, naquele slide do passado, ele vai mudando tecnicamente a maneira da gente fazer a avaliação ou tal laudo de insalubridade, né? Eu queria destacar bem que desde o começo, praticamente, havia também a previsão da eliminação da insalubridade. Então, não foi uma coisa colocada só para dar. Tinha a previsão da eliminação desde 39 e aparece também na CLT de 43. Então, a insalubridade poderia ser eliminado, né? E, obviamente, o adicional também. Isso aí não estava paralelo, caminhando junto isso aí, né? Então, eu diria assim que se até hoje as pessoas ainda preferem fazer apenas um laudo simplório, só para dizer se é ou não insalubre, ele só atende parte da legislação, porque junto com esse laudo deveria ter também uma especificação dizendo por que tem que ser dado adicional se tem a previsão da eliminação. Então, o engenheiro aí, no caso, que é o que surge mais tarde, não é agora, aqui nem dizia quem fazia isso, né? Tudo dá a entender pelo texto que quem fazia o laudo de insalubridade era o próprio Ministério do Trabalho ou alguma outra organização que, por o Ministério do Trabalho, tinha algum vínculo, mas não era a pessoa, um profissional em si, nessa época passada aqui, né? Então, ele só assumia, então, que é esse o adicional, mas nada dizia com relação à medida de controle. Ficava um laudo capenga, porque esse laudo não era tratado. Pode passar o slide seguinte, Gustavo, por favor? Sim, e só fazendo uma observação também, Marcos, que você pega, por exemplo, no anexo 13, a parte do referente aos óleos minerais, né? Isso, até hoje, é uma coisa que está presente, né, na nossa legislação, e que tem como origem justamente esse decreto, né, dos anos 30, onde você tinha, né, a figura dos óleos minerais, sendo todos eles considerados, né, óleos minerais brutos, né, que tinham certo potencial de causar dano. Mais tarde foi especificado, né, esses danos mais cancerígenos. E até hoje a gente tem essa associação dos óleos minerais que estejam associados a outras substâncias cancerígenas afins, né? E isso está presente na legislação e muitos peritos, né, se usam desse anexo para fazer o enquadramento do adicional de insalubridade qualitativo, né? E hoje é fato que nós temos mecanismos técnicos, né, de química analítica para descaracterizar essa insalubridade. Entretanto, por mais que nós tenhamos elementos técnicos para isso, como vocês muito bem apontaram, né, são elementos que estão na legislação há muito tempo, né? Daqui a pouco vai fazer praticamente, como o Marcos falou, 90, 100 anos que isso está presente na nossa lei e vamos ver se isso tem uma perspectiva de mudar, né, em cima disso, né? Mas, perfeito, observações. Mas o que você colocou é pertinente também no seguinte ponto de vista. O óleo que se usava há 70 anos atrás não é o mesmo óleo de hoje. Exato. Então, óleo mineral, ele teve um avanço tecnológico grande, muito mais purificado hoje, não é um óleo contaminado daquela época, até a tal graxa também, todas essas coisas, isso evoluiu muito. A legislação é que ficou no passado, então quando o cara acha que porque é óleo que está lá, mas aquele óleo de hoje é diferente do óleo de tantos anos atrás, tá? Então aí é que deveria entrar a figura, então, de um profissional competente para dizer, é o mesmo óleo, está no mesmo contexto ou não, né? Então, veja que, durante muito tempo, o adicional de salubridade era dado pela organização, pelo seu trabalho. E aí você começa a pensar se eles tinham perna naquela época para fazer isso, para ir nas empresas e poderem vistoriar cada uma delas. Lógico que não, certo? Então, isso ficaria meio assim, difícil de ser dado. Quando chega em 68, que até pontuei aqui na portaria 491, é uma famosa portaria que antecede a 3214,
Então, nessa época aí, junto com a Lei 5438, ela pega e dá poderes para engenheiros e médicos para fazer a avaliação. Então, aí sai do âmbito institucional e passa a ser o profissional para fazer isso, né? Esperando que esses dois profissionais tenham competência para fazer isso. Mas aí tem um lado que o professor Divar já abordou, né, que vem agora entre 60 e 64, quando faz a vinculação entre insalubridade e aposentadoria especial. Então, eu diria que a insalubridade ganhou um estímulo enorme agora, porque não é mais agora só aquela graninha, aquele dinheirinho, agora é a expectativa de você se aposentar mais cedo, não é? E aqui entre nós, quem é que não gostaria de se aposentar com 45 anos de trabalho, 45 anos de idade, né, depois de computar 25 anos de trabalho, e ficar o resto da vida de barriga para cima? Esse é um sonho de consumo, né? Então, eu vejo que o que move muito mais hoje a questão da insalubridade é mais a aposentadoria do que o valor monetário em si. Professor Marcos, só para pontuar sua observação anterior tocante às perícias, privilegiou apenas a tipificação ou não do exercício de saúde. Professor, fica mais próximo do microfone, está falhando. Sem necessariamente adentrar nas medidas técnico-preventivas, né? Eu lembro a você que a NR15, que é a norma, até antes da mudança da NR12, era a norma regulamentadora mais extensa, mais significativa que nós tínhamos, a que mais provocava polêmica no aspecto técnico e jurídico também. A NR15, na verdade, ela não é uma norma preventiva, ela é uma norma de segurança e saúde do trabalho. Ela é uma norma, na verdade, ela deveria até se chamar simplesmente norma regulamentadora do adicional de insalubridade, porque, de fato, ela não contém nenhuma medida preventiva de segurança e saúde do trabalho. Ela é estritamente vinculada a tipificar, a especificar os agentes insalubres para fins de adicional de insalubridade especificamente, o que é uma pena. Você percebe, então, que a ideia de eliminar o adicional de insalubridade está prevista há muito tempo, não é? Só que, muitas vezes, não está muito bem claro como é que se faz isso, né? Então, fica lá com uma frase, tem que ser eliminada. Como que é feito? E só vai aparecer muito mais recentemente agora, e colocando pela hierarquia de controle. Mas até então, não. Então, isso foi uma falha grande também aí da nossa legislação. Mas eu creio que até aqui, Gustavo, a portaria 491, essa eu me lembro ainda, porque quando eu comecei a trabalhar na Fundacentro, em 75, a gente usava essa portaria nos nossos levantamentos, né? Veja como eu sou antigo, né? Tá? De 65, fazia alguns levantamentos da Fundacentro, até 78 usava isso aqui, né? E ela tinha, até coloquei outro slide aí, eu coloquei algumas curiosidades, se puder passar na frente aí, pode passar isso também. Pode passar isso. Eu coloquei alguns detalhes aí para quem quer saber de história, né? Então, na portaria 491, previa a eliminação também das causas, né? Aí, tá? Ela tinha uma questão de poder ser avaliação quantitativa e qualitativa, né? Já previa medição, até então não se falava muito em medição, né? Então é mais qualitativo mesmo. Agora aqui já começa a dar o conceito de medição. Mas, desculpa, mas acontece que lá no item dela, ela fala assim, enquanto os órgãos estiverem despreparados, então se aceitava a avaliação qualitativa. Então, já em 65, tinha uma expectativa de que a avaliação quantitativa viesse a ser a melhor técnica para você determinar a insalubridade. Porque se você escreve isso aí, enquanto houvesse despreparo, ou quando houver despreparo, então é porque você acha que tem uma técnica melhor que ainda não foi alcançada. Então, o legislador tinha essa perspectiva, não é? Disso. Então, aí entrou essa ideia. E eu coloquei aqui no lado direito, por exemplo, ruído, né?
falava em 85 dBB em ambientes internos e 90 dBc em locais externos. Você, Gustavo, professor também de higiene, provavelmente, quando você vai explicar as curvas de ponderação, né, você vai falar hoje, falamos em dBA hoje, né? Nem mais citamos dBB e raramente falamos em dBc, né? Então, esse é o conceito antigo que fazia sentido, né? Porque a origem das curvas de ponderação A, B e C vem dos anos 50, então fazia sentido aí também. E falava em temperatura efetiva. Notem, a mesma ferramenta da NR17 hoje, temperatura efetiva, era usada para insalubridade. Ora, insalubridade é prejuízo à saúde. E temperatura efetiva é uma técnica para conforto. Então, em 65 se usava uma técnica que eu diria equivocada, porque falava em 28 graus de temperatura efetiva e não o IBOTG, que já era conhecido, porque o IBOTG é dos anos 50, né? Mas tinha essas curiosidades da nossa portaria 491, que foi até junho de 78. Legal, bacana. Muito bem observado, professor Marcos. E só fazendo um complemento, aqui o meu amigo Hilton Siqueira fez uma boa observação quanto aos óleos, né, que a gente estava falando agora, né? Óleo com DMSO, que é dimetilsulfóxido, né, com uma concentração menor do que 3%, pelo método, se me falha a memória, IP346, né? Eles não vão ser considerados cancerígenos, né? Então, por isso que a gente precisa hoje da figura de um higienista ocupacional, de um profissional bem qualificado nessa área de HO, para que ele possa, né, apresentar essas ponderações técnicas que muitas vezes, olhando estritamente a norma, olhando estritamente a lei, a gente não consegue enxergar, a gente não tem essa possibilidade. Então, muito bem ponderado aí pelo Hilton, e aproveitando o gancho, eu quero também mostrar para vocês mais uma vez, colocar aqui na tela o número para vocês participarem do sorteio, tá? Da Trena a Laser, modelo TR700, e o Luxímetro, modelo LD400 da Struterm. Envie o seu nome completo e e-mail para esse número que está aí na tela, DDD 11 99746 2196. Lembrando que esse envio é através do WhatsApp, ok? Então envie esse número aí, na verdade envie seu nome completo e seu e-mail para esse número aí que está na tela do WhatsApp para vocês concorrerem. Daqui a pouquinho, até as 8h15, a gente vai compilar, a gente vai juntar esses nomes, esses e-mails, para depois fazer o nosso tradicional sorteio no final da live, ok? Bom, vamos dar prosseguimento, então, ao nosso bate-papo sobre insalubridade. Professor Edivar, por gentileza, se quiser fazer alguma ponderação aí, fique à vontade. Bom, eu, na verdade, gostaria de agora avançar para abordar o contexto atual do adicional da insalubridade. Fizemos já um retrospecto, né, de como surgiu o adicional da insalubridade no direito brasileiro. Agora a gente pode avançar para a situação atual. E para essa situação atual, eu pedi a você, Gustavo, por favor, posicione o slide seguinte, o slide 2, por favor, para que quem está nos acompanhando, para aqueles que estão nos acompanhando, possa visualizar a nossa sequência de abordagem. Sim. Professor, só vou pedir se o senhor puder ficar mais próximo de novo do celular para o áudio captar melhor, porque está falhando ainda. Ok, tranquilo. Melhorou agora o som? Ainda está falhando um pouco, para falar a verdade. Eu confesso que eu não sei o que é, porque está... Agora sim, agora está bom. Ok, bom, mas tudo bem. São coisas das mídias que eu não domino bem. Bom, tudo bem. Então, aqui eu procurei representar de uma forma sistemática o contexto atual do adicional de insalubridade no direito brasileiro, né? E até para quebrar, eu venho fazendo um esforço, sempre que possível, né? Porque eu observo que entre os profissionais de segurança do trabalho, né, há um apego muito grande em relação às normas regulamentadoras. Alguns, eu diria até, que cometem exagero. E parece que esqueceram que são engenheiros segurança, técnico de segurança, médico de trabalho, e parece que são profissionais de normas regulamentadoras. Então, assim, para a gente não esquecer, para nós profissionais do direito, sempre que vamos enfrentar qualquer questão jurídica, a nossa visão deve ser sempre seguindo a pirâmide
Kelsen, né, partindo do pedido do preceito maior, os preceitos maiores previstos na nossa Carta Magna. Né? Então, aqui eu chamo a atenção para o princípio constitucional da legalidade. Diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem virtude de lei. Não é de norma regulamentadora. A norma regulamentadora, ela deve ser cumprida, obviamente, mas desde que ela esteja em sintonia com o direito. Que, aliás, o nome regulamentadora significa dizer que está regulamentando o direito criado pela lei. A norma regulamentadora, ela não tem existência própria no mundo jurídico. Ela é uma norma complementar, é uma norma, como o próprio nome já sugere, regulamentadora do direito criado pela lei. Então, veja bem, na Constituição Federal nossa, a nossa Constituição destaca aqui 3 princípios basilares que dizem respeito à segurança do trabalho. Um deles, o mais importante, está lá no artigo 7, 22, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais brasileiros um ambiente de trabalho sadio e seguro. Este é o ponto principal. Os profissionais de segurança ao trabalho não devem ser dignos. O principal mandamento constitucional no campo da segurança do trabalho é aquele que obriga que os empregadores propiciem a seus empregados ambientes de trabalho sadios. Aliás, eu acho que este dispositivo era suficiente constar na nossa Constituição Federal. Mas lá no inciso 23, salvo engano, a nossa Constituição garante também uma compensação financeira pela exposição nociva, ao garantir o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Mas o Brasil é um caso atípico. A gente, às vezes, faz o direito pessoal, na época da elaboração da Constituição, fez um lobby, fez um esforço danado para constar na Carta Magna esse inciso que garante o adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas e perigosas. Como se no Brasil o fato de constar na Constituição Federal fosse algo relevante. Não é. Por exemplo, desde 1988, é garantido aos trabalhadores urbanos e rurais brasileiros Professor Edivar, está me escutando? Agora é uma pena, não se sabe o que é. Bom, isso só para ilustrar. Também a Constituição ela proíbe o trabalho nocivo a menores de 18 anos. Esses outros 2 dispositivos que eu mencionei, eu não quero dizer que não devem ser feitos dos trabalhadores, apenas que não precisariam constar da Constituição. Bastaria que permanecesse na legislação ordinária. Mas é só uma opinião. Agora, descendo a pirâmide hierárquica, aí nós indo para as normas legais infraconstitucionais, o destaque, como eu já falei anteriormente, são os artigos 189 a 197 da CLT, que eles, em sequência, especificam que o artigo 189 se limita a especificar o conceito, a definir o conceito legal de atividades e operações de saúde, mas não especifica os agentes físicos, químicos e biológicos. Essa especificação consta do artigo 190, onde houve uma delegação de competência do legislador para que o Ministério do Trabalho da época, hoje Secretaria Especial de Competência e Trabalho, especificasse os agentes físicos, químicos e biológicos possíveis de caracterizar a insalubridade. Também consta, já no artigo 190, tanto insiste com toda a razão, um mandamento legal maior que deve-se de eliminar ou neutralizar a insalubridade. Então, isso está garantido, não importa se consta na norma foi de uma forma, na outra norma foi de outra forma. A lei não mudou. A lei, desde longa data, assegura, direciona o trabalho preventivo tocante à eliminação ou neutralização da insalubridade. E diz mais, eliminada ou neutralizada os agentes, os efeitos nocivos do agente insalubre, cessa para o trabalhador o direito à percepção. Porque o adicional de insalubridade, verdadeiramente, não foram pensados para gerar ganhos salariais aos trabalhadores. Eles foram pensados pelo legislador como instrumento para forçar, entre aspas, o empregador a adotar melhoria nas condições ambientais de trabalho e, a partir dessas melhorias implementadas, aí ele ficaria dispensado do pagamento do adicional da insalubridade. Mas, como eu disse anteriormente, o efeito colateral do adicional da insalubridade foi levar a uma
situação. Ou de maneira que hoje você encontra situações que nem o empregado quer que melhore, porque se melhorar ele perde o adicional, que é realmente triste se falar, mas é uma verdade. Bom, prosseguindo ainda nos artigos da CLT sobre o adicional de insalubridade, o artigo 192, ele especifica os graus de insalubridade, máximo, médio, e estipula os valores dos adicionais para o qual nós crescemos até os dias atuais, em 40%, 20% e 10% calculados sobre o salário mínimo. Mais adiante, no artigo 193, ele proíbe a acumulação de adicionais de insalubridade ou periculosidade, de modo que, enquanto o trabalhador ficar exposto simultaneamente aos agentes nocivos à saúde e à integridade física, a empresa deverá propiciar o pagamento do adicional de maior valor financeiro. E também destaco que o artigo 195 da CLT tem por missão estipular, ele define legalmente qual profissional competente para a realização da perícia técnica de insalubridade para fins de adicionais, que são, sabidamente, o engenheiro de segurança do trabalho e o médico do trabalho. Por último, só para destacar, no plano das normas infralegais ou meramente regulamentares, né, ou seja, aquelas normas que não criam direito em si, apenas regulamentam o direito instituído pela lei, eu destacaria, como já falei anteriormente, a portaria 3.214 de 8 de junho de 1978, como o professor Marcos citou, instituiu as primeiras 28 normas regulamentadoras de segurança do trabalho, dentre elas a de número 15, que trata especificamente das atividades de operações de saúde, que eu ouso dizer que ela deveria se denominar norma regulamentadora 15 do adicional de insalubridade. Verdadeiramente, ela não é uma norma de prevenção de acidentes, nem tampouco de promoção da saúde ocupacional. É uma norma simplesmente para disciplinar o pagamento do adicional de insalubridade. E essa norma ela é constituída de 14 anexos, de maneira que os anexos número 1 a número 10 contemplam os agentes físicos, calor, ruído, vibração, iluminamento, que era e agora não é mais desde 1991, e por aí afora vai. Os anexos 11 a 13 especificam os agentes químicos possíveis de ensejar o pagamento do adicional da insalubridade se extrapolado o limite de tolerância ou a depender da avaliação meramente qualitativa. E o anexo 14, como todos os senhores sabem, especifica os agentes biológicos possíveis de caracterizar a insalubridade nos graus máximo ou médio especificamente. Então, assim, só para contextualizar, isso é como eu vejo, em minhas apressadas, a situação do adicional de insalubridade do direito brasileiro atualmente. Sem falar que, eu não vou falar agora, porque talvez o professor Marcos queira fazer alguma intervenção e depois eu retorno, no caso, para falar sobre o direito sumular no que diz respeito ao adicional de insalubridade. Tudo bem, só uma questão, professor Edivar. Prestando atenção, dá para entender bem o que o senhor falou, mas duas sugestões. A primeira é se aproximar mais do celular, do equipamento, ou então, se for possível, o senhor utilizar um fone de ouvido, talvez vai facilitar bastante o uso do microfone para comunicação. Você tem como cortar a minha imagem aí para que eu possa fazer essa modificação? Eu tenho que virar o celular. Deixa eu só ver aqui. Pode fazer, Edivar, não tem problema não tem problema, por favor, fica à vontade aí. Gustavo, posso só falar uma curiosidade, professor? Sim. Uma curiosidade referente ao que o professor Marcos Domingos falou, das ponderações, né? Para você ver, a norma mais importante de sonômetro, que é a IEC 61672, já não cita a ponderação D, né? Ela só cita a A e a C, e a ponderação B é uma que fica no limiar, entre a A e entre a C. E hoje também nós temos a ponderação Z, que é a ponderação linear. Na verdade, não pondera nada, né? Ela não tem atenuação nenhuma. Pode perceber que os equipamentos mais novos, eles vão possuir a ponderação linear, né, que é a ponderação Z, a ponderação A e a C. E nos equipamentos antigos, se você notar, vai ter a D. Hoje não se utiliza mais a D. Tá ok? Ok. Gustavo, queria que você voltasse um pouquinho nos meus slides lá.
para mostrar um pouquinho o seguinte. No slide que fala sobre... Deixa eu colocar... Esse slide número 9. Põe para mim o slide número 9. O slide número 9, então nós estamos entrando agora na minha abordagem, né, do presente. Eu vou voltar falando um pouquinho da nossa Constituição. Veja que a Portaria 3214 é 10 anos mais velha do que a Constituição. Né? E óbvio que a Constituição é a nossa carta magna e tudo tem que ser através dela. E se tiver alguma coisa que não bate a Constituição, alguém tem que refazer isso. Mas na Constituição de 88, entre no artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores, então as duas coisas estão muito presentes, que é, no seu artigo 22, fala, o trabalhador tem direito da redução dos riscos inerentes ao trabalho. É direito dele, constitucional, esse aqui. E no artigo 23 fala que ele também tem direito adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Penoso, ninguém sabe o que é. Né? Já está aí há 200 anos e ninguém sabe dizer o que é penoso. Tá? Eu queria saber qual o trabalho na face da Terra que não é penoso. Né? Se alguém tiver algum exemplo de um trabalho que não é penoso, por favor, me fala, porque eu já estou ficando bem velho e nunca descobri alguém que trabalha com afinco e não fica cansado ou estressado no final da sua jornada. Então, se tiver que dar adicional por penosidade, tem que ser dado para 100% dos trabalhadores, porque todo trabalho é penoso. Aliás, isso é bíblico, né? Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse para eles assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, quem instituiu a penosidade foi Deus, quando estipulou a saída de Adão e Eva do paraíso. Insalubre e perigoso, nós sabemos dizer o que é, mas penoso, até agora, não. Mas eu queria reforçar que a Constituição diz assim, é direito dele. Ora, se é direito do trabalhador ter no seu local de trabalho uma redução dos riscos inerentes, porque que não existe uma ênfase, então, no controle. Tá? Essa é a minha indignação começa por aqui ou termina por aqui, né, de ver que está previsto na Constituição. E eu queria, Gustavo, que você colocasse também para mim, acho que é o slide anterior, vem para o slide anterior para mim, da 6.514, vem para mim. Aqui o professor Edivaldo já falou, esse mesmo, volta um pouquinho, volta nesse outro aqui, nesse outro slide aí, que estava. Esse que você estava mostrando antes, está 3214 mesmo, esse aí. Muito bem. Aqui nós temos uma coisa interessante que na NR 3214, nossa portaria 78, e tal, como disse o professor Edivaldo, essa aqui era uma norma que devia até mudar o nome. É a norma que estabelece o adicional de insalubridade. Né? Ela não fala muito em controle aqui, parece que é uma norma também bem a boca. Isso aqui que está aí já há 40 e poucos anos. E no texto original, nós vamos encontrar que era obrigação da DRT, ou do órgão do Ministério do Trabalho, notificar a empresa e fixar prazo para a eliminação da insalubridade. Depois, mais tarde, já acho que em 92, o texto foi mudado e diz apenas que tem que ser fixado o adicional de insalubridade. Vai um pouquinho para o próximo slide, Gustavo, por favor. Vai para o outro. Não, então não é esse. Vou te mostrar qual que é aqui. Esse aqui, Gustavo, é o slide 9 mesmo, desculpa. O slide 9. O slide 9 é esse ou o anterior? Não, tem o número 9 é outro. Volta, vai voltando. Volta. Isso, aqui está a lei 6.514. Não, 6.514 é essa aqui, isso.
É isso aqui, exatamente. Então, na Lei 6.514, que é de 77, né, dezembro de 77, então é quando, aí eu diria que tecnicamente tem um divisor de águas a partir daqui, né? A nossa portaria 491 vai logo em seguida desaparecer para vir a 3214 a partir da Lei 6.514. Tá? E lá no seu capítulo 5, que é o que trata da segurança do trabalho, como já disse o professor também, Edivar, dos artigos 189 até o 197, fala da salubridade, tá? E aqui tem uma questão que para mim é muito importante. O professor Edivar vai me contrariar aqui, mas esse debate é saudável. No artigo 189 da Lei 6.514, fala que o adicional tem uma definição de insalubridade lá. É o único lugar que tem na nossa legislação, segundo o que eu conheço, pode ser que eu esteja enganado, e até admito que não é bem a meu expertise, que diz qual é exatamente a definição de insalubridade no artigo 189. E quando ela dá a definição de insalubridade no artigo 189, ela fala em limite de exposição, fala em tempo, fala em intensidade, quer dizer, ela dá a ideia de que para você caracterizar a insalubridade tem que ser quantitativa, aqui nesse artigo. E no artigo seguinte, no 190, quando ela fala que cabe à autoridade no seu trabalho definir quem é a coisa, de novo insiste ainda em limite de tolerância. Tá? Então, na minha opinião técnica aqui, não é a opinião do direito, mas a opinião técnica, não faz sentido você ter caracterização de insalubridade qualitativa, deveria ser quantitativa. Tá? E nós temos aí, então, esse histórico que vem lá de 36, 39 em particular, que se dá avaliação qualitativa, e continuamos com isso até hoje. Né? Mas a Lei 6.514 dá uma ênfase nisso e deixou ali, talvez, uma brecha para poder fazer qualitativo por uma autoridade dada ao Ministério do Trabalho, que eu acho que o professor Edivar vai comentar sobre isso também. Ok. Legal, bacana. Professor Marcos, observe, você tem razão, o artigo 189 da CLT, ele, de uma certa medida, eu não sei se melhorou o som, que eu estou agora com o microfone. Tá ótimo, perfeito. Pronto, de uma certa medida, ele limita, numa primeira leitura, eu diria, que a insalubridade só se caracterizaria se ultrapassados os limites de tolerância. Mas nós, no direito, aprendemos que a interpretação literal da lei, por vezes, é a pior possível. Então, na verdade, o que o direito já caminhou de longa data, ao fazer a leitura do artigo 189, não faz essa leitura de forma isolada em relação ao artigo 190. Então, o artigo 189, embora sinalize nessa limitação às atividades aos agentes insalubres que necessitam de avaliação quantitativa, mas observe que no artigo 190 foi o legislador que delegou amplos poderes para o Ministério do Trabalho especificar as atividades e operações insalubres. E foi que o Ministério do Trabalho fez? Reiterou que os agentes são físicos, químicos e biológicos, que já eram os agentes já de longa data considerados pela legislação como insalubres. E observe, professor Marcos, nisso você certamente vai concordar comigo, vamos pegar só, por exemplo, o agente biológico. Se nós formos limitar que o artigo 189 é só avaliação quantitativa, estaríamos deixando de fora, inevitavelmente, os agentes biológicos, que não têm avaliação quantitativa, não possuem limite de tolerância, o que não me parece que seja razoável. Então, assim, eu acho que a leitura do artigo 189, ela deve ser feita de forma complementada com a lição expressa pelo legislador no artigo 190, em que ele delegou amplos poderes para o ministro do Trabalho especificar os agentes insalubres. E o Ministério do Trabalho, por uma opção técnica, achou por bem considerar os agentes físicos, químicos e biológicos e o método de avaliação qualitativa e quantitativa que já eram consagrados antes de 1977
pelo Decreto-Lei 229, que é de 1967, 10 anos antes. Então, apenas permaneceu o mesmo status quo no tocante aos agentes físicos, químicos e biológicos e a avaliação qualitativa e quantitativa. Obviamente que eu respeito e compreendo o seu ponto de vista, mas eu não desceria nem a questão de norma, não vou nem discutir essa questão do ponto de vista de norma, porque o próprio direito encontra a solução para isso na leitura dos artigos 189 e 190 da CLT. Porque a interpretação, a hermenêutica jurídica que a gente faz, por vezes, não chega nem na norma. Partindo da Constituição, depois partindo da lei, encontrou a resposta ao problema, eu não preciso mais pesquisar a norma. Por quê? Porque ela, juridicamente, já se esgotou, já se solucionou o impasse com base na Constituição ou na própria lei, vez que a norma regulamentadora não é possível modificar o direito contemplado pela lei. Certo? Era só essa observação que eu tinha para pontuar em relação a essa colocação, respeitando seu posicionamento prevencionista, que é sempre louvável, sempre respeitável. Mas do ponto de vista jurídico, eu diria que esse é o caminho que o Judiciário Trabalhista adotou nessa diretriz de decidir se são só os agentes que possuem limite de tolerância ou não. Observe também que o anexo 3 tem uma série de substâncias químicas que prescinde da avaliação quantitativa, vez que são analisados apenas de forma qualitativa. Ok? Professor, eu realmente não tenho competência para questionar a sua sabedoria do ponto de vista não se trata disso, não se trata disso. São só pontos de vista diferentes. Me dá esse data vênia aqui para mim. Pois não. Muito bem. Mas eu insisto nisso, de que deveria, talvez, essa questão ser levada para uma instância superior e alguém deveria argumentar bem de que não cabe avaliação qualitativa com base nesses aí. Se eu fosse de uma empresa, eu ia brigar com o meu jurídico para fazer isso. Pode ser, como você me disse aí, fora dos holofotes, que a gente conversou sobre esse tema antes, de que eu teria 1% de chance de ganhar, mas eu ia brigar por isso. Com relação aos agentes biológicos, abre-se uma brecha, por outro lado, muito grande, porque as pessoas vão assumir que qualquer contato com qualquer coisa biológica dá direito à aposentadoria especial. E aí temos aí a velha polêmica de quem limpa banheiro, que não sei o quê, que limpa banheiro na sua casa, às vezes numa família grande, quando chega no escritório, que é insalubridade. E tem, lógico, tem situações que são situações críticas. Por exemplo, num hospital de isolamento, não há dúvida de que o profissional que está lá, ele está exposto a um agente biológico que pode se contaminar, como nós estamos vendo no coronavírus agora. Não é? Também não há dúvida de que um profissional que trabalha na coleta de lixo também está mais exposto, mas teria que colocar limites nisso aí para que a pessoa não achar que agora tudo quanto é contato ao recepcionista do hospital, da clínica, do dentista, fica escancarada essa porta para os agentes biológicos. E eu ainda assim defendo que no caso de não ter limites, como não vão ter para outros agentes, né, nós vamos pontuar daqui a pouquinho, por exemplo, que a questão, por exemplo, dos limites propostos pela CGH não pode ser usados ou não são regularmente aceitos na justiça para a insalubridade, que não está previsto, não está expresso na NR 15. Né? Mas, então, se também os biológicos estariam nessa mesma esteira, e aí caberia, então, às instituições médicas e de clínicas providenciar um equipamento adequado para os seus profissionais. Mas, então, nesse ponto aí, em relação à técnica, eu fico bem frustrado quando se insiste na avaliação qualitativa. Né? E eu acho que tem outros caminhos para ser feito. Né? Mas, professor Marcos, eu apenas pontuo o seguinte, esse apego às normas regulamentadoras, ele é plenamente compreensível dentre os profissionais da segurança do trabalho. Eu mesmo, antes, quando era somente engenheiro de segurança do trabalho, eu tinha um apego muito forte em relação às normas regulamentadoras. Depois, quando pude fazer o curso de Direito, aí a mente abriu para outros horizontes. E eu não quero desestimular a sua luta em tentar modificar isso, mas eu diria, só para deixar claro,
que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula de jurisprudência onde ele deixa patente a leitura do artigo 190, que compete ao Ministério do Trabalho especificar as atividades e operações insalubres. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal também possui súmula de jurisprudência específica nesse sentido, reconhecendo que, de acordo com o artigo 190 da CLT, o que é ou não insalubre é ato da competência do ministro do Trabalho. Lembro, atual secretário especial de Previdência e Trabalho, de maneira que não quero desestimular sua luta, mas eu diria que vai ser bastante difícil, porque a jurisprudência está consolidada no sentido contrário à sua pretensão, ok? Mas o direito é dinâmico, tudo é possível. Já na história já apareceu gente que foi contra toda a onda e ainda acabou prevalecendo. Então, eu diria que fica aqui uma esperança. Professor, eu queria que o Gustavo colocasse o slide número 12, porque esse assunto também te interessa aqui, e você acha que pode dar uma explicação melhor do que eu, que fala sobre essa súmula do TST 448, que tem sido usada para rejeitar o adicional de insalubridade que não está baseado na listagem da NR15, não é? Então, tem muita gente que recebe adicional de insalubridade por N coisas e depois descobre que a empresa pagou o valor, ele recebeu, e quando ele tem na expectativa de transformar isso na aposentadoria especial, ele é frustrado porque a empresa vai alegar que não encontra ali essa súmula. Eu queria que você falasse melhor sobre isso, porque você tem uma melhor explicação do que eu. Eu diria assim, que a questão da aposentadoria especial, ela não se mistura com a adicional da insalubridade. São dois mundos jurídicos eu não vou dizer completamente diferentes, porque em alguns momentos eles coincidem, meramente coincidência, mas são dois mundos jurídicos. Não há como misturar a adicional da insalubridade, que é uma questão do direito do trabalho, com aposentadoria especial, que é direito previdenciário. Eu particularmente, como entendo que todos os dois institutos partem de um mesmo fato gerador, deveriam obter o mesmo revestimento legal. Mas hoje eu sou forçado a concluir, em face da legislação nossa, que são dois mundos jurídicos distintos. Aliás, eu proponho, lá mais adiante, quando nós formos fazer a expectativa do que a gente espera que mude, eu, inclusive, coloco isso, torço para que haja uma uniformização, uma harmonização das duas legislações. Mas, no momento atual, isso não é possível. O fato de você receber adicional de insalubridade em nada significa, em nada o credencia você a ter direito à aposentadoria especial. E nem tampouco o contrário. São dois mundos jurídicos distintos, volto a dizer. Por isso que essa súmula, para o caso da aposentadoria especial, ela não tem relevância. Muito bom. Acho que podemos, Gustavo, ir para o futuro agora, você acha? Dá que dá, né? Vamos lá. Só lembrando aí, pessoal, que o sorteio já vai finalizar logo, hein? Legal, bem lembrado, Cristiano. Então, a gente já está aqui às 8 horas, quase 8 horas e 10 minutos da noite, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio aqui no final da nossa live, aos dois equipamentos aí que o Cristiano pode mostrar para a gente aí na tela. Deixa eu só tirar aqui rapidinho o modo de compartilhamento. Vocês estão vendo aí a Trena, né, modelo TR700 e o Luxímetro também, modelo LD400, que estão aí na tela para você concorrer nesses últimos minutos aí, ainda dá tempo, o pessoal está lá compilando os dados, o número é esse que está aparecendo aí na nossa descrição, 99746-2196. Vocês podem enviar aí os seus dados completos, nome completo e e-mail para esse número, que daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Uma pessoa vai levar para casa a Trena Laser, modelo TR700, e a outra pessoa vai levar o Luxímetro, modelo LD400, né? Legal, bacana, pessoal. Vamos voltar aqui no nosso debate. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, muitas perguntas. O pessoal está aqui colocando várias questões. Infelizmente,
A gente não tem tempo hoje para fazer muitas perguntas, né? O tema ele é bem longo e o tempo, infelizmente, não é suficiente para a gente debater sobre tudo. Mas acredito que esses pontos de vista são extremamente interessantes, tendo em vista que a gente tem, né, vários tipos de fatores que influenciam, né, a classificação, né, a caracterização da insalubridade. Fatores qualitativos, fatores quantitativos, tempo de exposição, existência ou não de um determinado fator de risco nos anexos da norma regulamentadora, né, da NR15. Então, para a gente trazer um pouquinho esses aspectos, foi fundamental ter essa participação do professor Marcos Domingos e do professor Edivar, mas agora, pegando o gancho do que eles falaram sobre o passado e o presente, né, esse atual momento, vamos ver então quais são as suas perspectivas, né, o que a gente espera desse futuro, tendo em vista principalmente as alterações das normas regulamentadoras e tudo aquilo que vem acontecendo na área de segurança do trabalho. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que a gente espera desse futuro relacionado à insalubridade. Eu vou abrir aqui a apresentação, Marcos, aí você pode falar um pouco melhor sobre isso. Põe o slide 13 para mim, o slide 13 para mim. O anterior é esse. Slide 13. Anterior é esse. Aqui? Isso. Eu coloquei isso aqui, é um exemplo, né, de quanto custa a insalubridade. Isso aqui vai ser um gancho que eu vou usar para o futuro. Né? Então, nós temos notado que, por muito tempo, se pagava aquele valor do adicional de insalubridade, e aí o trabalhador ficava doente, né, ou tinha poder especial, e esse custo era o custo para a Previdência, ou seja, para a sociedade. Então, o nosso Previdência Social, que é uma coisa até estranha no Brasil, é o nosso único segurador, né, do trabalhador. Em outros países, na mesma América Latina, o governo já saiu desse cenário, então são organizações privadas que gerenciam o risco-acidente. E aqui no Brasil, esse é um filão que o governo não abre mão de ter a sua arrecadação. E por um bom tempo, ele arrecadava pouco e pagava muito, porque fazia uma gestão ruim desse seguro aí. Com o passar do tempo, nós vamos vendo que foram criando, então, esses outros, esse seguro, por exemplo, mudou, o chamado RAT hoje, que é o antigo SAT, né, mudou o percentual, criaram o FAP, né, então, em função do CNPJ da empresa, que poderá aumentar até significativamente o quanto que a empresa paga, e aí ela paga sobre a folha de pagamento, ela não mais está pagando sobre o salário mínimo, está pagando sobre a folha de pagamento. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, que o governo percebeu, até como mau gestor, mau empresário, né, do dinheiro público, que estava lhe custando muito e começou a ir para cima da empresa para cobrar. Então, esse é o ponto que eu acho que vai mudar a nossa percepção de futuro, porque isso aí vai ser muito caro para a nossa economia no futuro. Como é que você vai bancar um sistema social com milhões de gente aposentada antes da idade boa, de aposentar, alguns merecidamente, outros não, né? Até porque a gente sabe que tem muita falcatrua em laudos, principalmente os mais antigos, disso aí, e um custo absurdo para a sociedade e para o sistema como um todo. Então, o que deve pesar para o futuro, né? Que é aí que eu acho que vem, se você colocar o próximo slide, que é o que vai fazer sentido para a gente, é que esta gestão, que está um pouco mais cristalizada, um pouco mais elaborada agora, com a proposta da nova NR1 e a proposta da nova NR9, né, de ter um sistema de gestão disso. Quer dizer, o sistema de gestão não é só para você listar os agentes aí que você está exposto, mas é para você reduzir custo. Porque senão o nosso custo Brasil fica inviável. Uma empresa vai trazer vai montar um negócio aqui no Brasil. Quando ele vai ver quanto custa o trabalhador e todas essas taxas e tudo isso, e não tem muito o que mexer às vezes, porque se você tem um seguro do seu carro e você é um bom motorista, você consegue percentuais mais baixos. Em muitos casos, no seguro aí, você está meio abarrado e não consegue reduzir essas taxas aí. Então, pensando nisso para o futuro, um dos aspectos que deve ser considerado mesmo vai ser quanto custa o acidente do trabalho, quanto custa a aposentadoria especial. E aí, isso certamente no futuro vai ser discutido. Professor Marcos, me permita só pontuar em relação ao custo,
que você falou aí da insalubridade, além das verbas que você já muito bem explicitou, eu acrescentaria as ações de indenização por danos morais e materiais, as ações indenizatórias por danos morais ou materiais decorrentes de acidentes do trabalho. Esse é um passivo que as empresas precisam se preparar para enfrentá-los. Além disso, além dessa possível indenização acidentária por danos morais ou materiais, acresça-se as ações, agora me fugiu. Regressivas? Regressivas, muito obrigado. As ações regressivas possíveis de serem ajuizadas pela Procuradoria Federal Especializada, objetivando cobrar das empresas que foram comprovadamente causadoras do infortúnio laboral, cobrar toda a despesa previdenciária, que não é pouca, inclusive o pagamento de benefícios, todos, passados, presentes e futuros, em relação ao acidentado ou a seus herdeiros, caso ele tenha vindo a óbito. Então, é só para reforçar esses dois tipos de ações a que o empregador nosso se sujeita, ou seja, ele tem que pensar nesse passivo trabalhista por não investir adequadamente em segurança e saúde no trabalho. É o que eu digo, às vezes ele está se preocupando muito em cumprir o que norma diz, aspectos formais, mas efetivamente não está promovendo a prevenção de acidente e a promoção da saúde ocupacional. Bom, mas já para... Pois não. Sim, isso é importante pontuar bem, porque o empresário, ele não é inocente, não é? Ele não é tolo, ele não é ingênuo. Ele só vai colocar o negócio dele se ele te vislumbrar lucro. Isso é regra número 1 no capitalismo. Não é? Então, quando você pegar uma situação dessa, que você pode ter um passivo absurdo desse, ele não vai entrar no negócio. E aí o que vai acontecer? Ou ele fecha aquela empresa, vai para outro lugar, e aí vão perder emprego, e depois que as empresas estiverem fechando, como aconteceu, por exemplo, aqui em São Paulo, no ABC, em função de tantas coisas do sindicalismo, às vezes até brucutu que tinha lá, que fizeram as empresas? Espalharam para outros lugares, foram para outros países, não é? Onde esse custo é mais baixo. E a segurança do trabalho ela é também parte desse processo de encarecer esse custo. Eu costumo dizer, às vezes, nos nossos cursos aí de higiene ocupacional, que muitas pessoas não têm ideia de quanto custa você colocar um trabalhador terceirizado dentro de uma grande empresa. Com certeza. O custo com ASO, o custo com equipamento de proteção individual, o custo com treinamento. Isso aqui, se você parar para pensar as nossas normas, quanto exige de tempo de treinamento, é uma coisa absurda. O cara vai chegar a ficar num ano, quase um mês, sentado numa sala de aula. Isso não faz sentido. Então, para o futuro, essa discussão toda, né, que o empresário vai fazer é viável ou não é viável? Então, nós temos, o futuro vai passar por essa redução de custo invariavelmente. Invariavelmente. Quer dizer, eu não creio que isso aí será apenas com mudança da legislação, de tolerância ou qualquer coisa que seja. Isso para mim, só se resolve com tecnologia. E aí, Gustavo, se você puder me mostrar um outro slide para mim, que eu acho que é o último que eu coloquei aí, você vai colocar, tem um gráfico que é do Banco... esse é do Banco Mundial, eu acho, isso aqui. Tá? E ele mostra para nós como que acontece no mundo com os países que têm alta tecnologia. Então, essa curva ela vai invertendo, na medida que você tem alta tecnologia, você tem baixo, no caso aqui fala de acidente fatal. Mas aí, junto com o acidente fatal, nós podemos estar colocando também os acidentes típicos e as doenças ocupacionais. Quanto mais tecnologia, menos acidente, menos doença. E se você observar o Brasil deve ser tá lá no fim. Tá? Então, nós já estamos aqui na intersecção das duas curvas aqui, aonde nós temos um número de fatal alto e pouca tecnologia. Então, se o futuro vai trazer a tecnologia para eliminar todos esses tipos de trabalho que expõem o trabalhador ao adoecimento, com certeza.
Caso contrário, vão ser um país somente de commodities, vão continuar exportando soja, cana-de-açúcar, gado e essas coisas em grande quantidade, porque é o que vai nos sobrar. E os acidentes vão ser altos. Então, 2 pontos que eu estou colocando aqui é custo do acidente, essa questão do passivo trabalhista, e a questão que é a que vai passar pela tecnologia, como os países mais avançados têm tecnologia e número de acidentes baixo. Ok. Perfeito, bem colocado, Marcos. Esse relatório, eu já tinha visto um material semelhante a esse, relatório de competitividade mundial, né, onde eles fazem uma correlação entre o grau de tecnologia de uma determinada economia com os números de acidentes, né, e percebe-se que os países que não produzem produtos que são conhecidos como bens de capital, né, com alto valor agregado, eles acabam tendo atividades mais primárias, né, como é o caso do Brasil, e os países que são conhecidos como países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que ainda tem a sua matriz econômica muito vinculada à exposição de commodities, como você bem mencionou. Então, uma perspectiva minha, tá? Talvez de uma outra geração agora, é de que a segurança do trabalho, ela tem que estar associada às questões legais, ela tem que estar associada às questões normativas, como o professor Edivar brilhantemente falou aqui para a gente. Entretanto, mais do que nunca, uma coisa que eu reforço na sala de aula com meus estudantes e nas consultorias agora, é que nós temos que agregar valor na área de segurança do trabalho. E quando eu falo agregar valor, eu não estou falando apenas de cumprir uma norma, de cumprir um procedimento ou de dar um treinamento. Eu falo de agregar valor financeiro, de agregar valor comercial, de fazer a segurança do trabalho ser uma estratégia da empresa. Ou seja, assim como qualquer outro departamento da empresa que traz retorno. Então, quando eu falo isso, muitas vezes, né, as pessoas até me colocam numa situação, Gustavo, então você está pondo uma vida em cima, você está pondo, perdão, um valor em cima da vida da pessoa? Não, mas eu acredito que quando a gente trata das questões de segurança do trabalho, numa ótica onde o empresário consegue entender a importância desse investimento na redução de um fator acidentário de prevenção, um fator de uma alíquota de contribuição ao INSS, diminuição de ações regressivas e de perícias na Justiça do Trabalho, e que, consequentemente, o fator de produtividade dele aumenta, trazendo um retorno de capital financeiro, aliando toda essa temática, a gente consegue desenvolver ações de segurança do trabalho muito mais assertivas. Então, esse é o meu humilde ponto de vista sobre essa questão do futuro da segurança do trabalho, né? E antes que vocês complementem, por gentileza, só para a gente dar um fechamento aqui, nós estamos, então, encerrando as nossas inscrições aqui para participação do nosso sorteio, tá? Então, quem enviou aí os seus dados para o número 997462196 estará concorrendo, então, daqui a pouquinho, ao sorteio dos 2 equipamentos aí da Struterm, o Luxímetro LD400 e a Trena TR700, que estão ambas aí na mão do nosso amigo Cristiano Molica. Cristiano, só uma observação rapidinho aí para fazer, né? A Struterm também, ela trabalha na calibração dos equipamentos, né? Muitas vezes as pessoas falam, esse sorteio e tal, queria saber mais um pouquinho sobre a Struterm. Se você puder passar aí os canais de contato, né? Calibração de audiodosímetro, calibração de equipamentos que vocês fabricam, enfim. Se puder falar um pouquinho mais sobre essa parte aí, por gentileza. O microfone, Cristiano, está desligado aí, cara. Tecnologia. Tecnologia. A Struterm, ela, além de comercializar, obviamente, né, os instrumentos de medição, ela faz a manutenção dos equipamentos, né, não só da nossa marca, como de outras marcas também, além de ter um laboratório pela ISO 17025, né, um laboratório que faz calibração pela rede brasileira de calibração, nas áreas de acústica, temperatura, umidade, elétrica, tempo, frequência, e por aí vai. Então, nós fazemos as calibrações lá também. Então, quando você adquire esse instrumento, ou mesmo ganhar esses equipamentos, você pode calibrar eles sem problema nenhum no nosso laboratório, que está com funcionamento normal. Normal que eu digo, operação reduzida, mas está funcionando, né, devido a essa pandemia que está ocorrendo aí no mundo.
Bacana, é sempre bom observar isso daí, né, Cristiano? A Struterm vem atendendo com uma capacidade, obviamente, mais reduzida, mas continuam atendendo as demandas que vem chegando lá, né? Exatamente. Pode ser que Legal. seja num tempo que o cliente deseje, né? Mas para não fechar, a gente está mantendo essa equipe um pouco reduzida, mas para não deixar ninguém de lado, entendeu? Perfeito, e ainda mais de uma instituição, né, de uma empresa que trata de equipamentos voltados à segurança do trabalho, vocês também, claramente, têm que ter preocupação com os próprios trabalhadores aí da Struterm. Legal, Mas, show de bola, bacana. É verdade, é verdade. Então, galera, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, então, o pessoal está compilando os dados lá, está terminando de formatar a nossa planilha, e daqui a pouquinho eu vou usar o random.org para fazer o sorteio, como das outras vezes, abrindo aqui as telas para vocês verem que o processo é bem transparente e é bem legal. Mas antes da gente fazer o sorteio, por gentileza, professor Edivar, professor Marcos, a gente está terminando a nossa live, mas suas considerações finais aí, por gentileza. Parou aí, Gustavo, pode ir? só para não passar a impressão, de que a gente no futuro está aí prevendo um desastre aí para o trabalhador. País que quer crescer tem que investir em educação e boa mão de obra. Se você pegar países que passaram por guerra, né? Pega o caso do Japão, foi destruído o país, bomba atômica o país. Em menos de 20 anos, se tornaram uma potência no Japão. Tá? E aí se criou até uma forma de gestão chamada administração japonesa, o tal do Kaizen, esse negócio aí. Hoje são referência no nosso mundo. Você pegar a Coreia do Sul também, depois de uma guerra com a Coreia do que separou o continente lá, também se torna uma potência. Né? E com base na educação e tecnologia. Então, se não tiver essa mentalidade no Brasil, da gente preparar a nossa juventude para que sejam pessoas envolvidas com tecnologia, né? Porque eu respeito muito quem vai para outra área, sei lá, cultural, até talvez alguma coisa na área de saúde, mas se não tiver tecnologia, nós vamos ficar para trás sempre daqui. E nós temos aí uma geração de trabalhadores que não está preparada para isso. Vou dar um exemplo. Nós temos aí os postos de gasolina, que estão expostos a benzeno. Né? E aí se tem todo uma ação para que se vai dar máscara para o frentista, que o posto vai ter que ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquele negócio. Ora, nos Estados Unidos, na Europa, não existe frentista. A tecnologia já chegou há muito tempo. Desde a minha... que eu lembro, já fui para os Estados Unidos inúmeras vezes. Né? Em 1984, foi a primeira vez que eu fui, não tinha frentista, mais de 30 anos atrás. Não existe isso. Isso é produto de luxo. Você tem um frentista que vem abastecer seu carro, calibrar seu pneu, colocar água. Isso aí é mordomia que nós não temos para isso, para fazer um negócio desse. Mas, por outro lado, nós temos muitas pais de família que dependem daquilo. Então, no momento que a gente mudar esse sistema, colocar, por exemplo, autoatendimento, né, e que reduz essa mão de obra, nós temos um problema social. Então, mas tem que ter uma perspectiva de que esse sujeito não pode ficar exposto ao benzeno, tá? Porque não é só o benzeno na gasolina, nós temos tolueno também, tá? Nós temos a própria gasolina, tá? Tudo isso lá, ele não pode ficar lá. Então, nós temos que prever que a tecnologia vai chegar no posto de gasolina, como já chegou, por exemplo, nos ônibus urbanos, onde hoje nós temos lá um sujeito que aqui em São Paulo chamamos de cobrador, que ele fica o dia inteiro sentado e ele não pega um tostão, porque todo mundo aqui em São Paulo que usa ônibus regularmente tem um cartão magnético. Isso aqui tem uma função em desuso, mas tem muita gente que depende desse trabalho. Então teria que ter uma política de trabalho para poder absorver essa mão de obra, né, qualificar para outra coisa, para que esses agentes, no caso aí um frentista, exposto a benzeno, o cobrador de ônibus, exposto à vibração, vai ter problema de coluna depois de um tempo. Tem que ser poupado esse tipo de coisa.
Legal, Marcos. Professor Givar, por gentileza, suas considerações finais aí para a gente. Gustavo, eu pediria só que você fosse para o slide de número 4, por favor. E, antes de mais nada, eu devo dizer que eu partilho... Só abrir de novo a apresentação aqui, então, só um minutinho. Partilho o mesmo entendimento do professor Marcos Domingos e apenas lamentar que o Brasil, nas últimas décadas, tenha errado o caminho da educação, na minha leitura, respeitando os que pensam em contrário. Mas eu diria que o que é fundamental para gerar riqueza para uma nação é o investimento na área tecnológica. E nisso o Brasil está muito devedor. Mas eu coloquei aí nesse quarto e último slide alguns pontos para até eu não me perder, não me empolgar na fala final e esquecer de fazer as considerações objetivas. Eu coloquei 5 questões, 5 pontos para me recordar. Conseguiu abrir, Gustavo? Está abrindo? Eu vou abrir aqui. É o quarto, aqui, professor. Certo? Mas eu adianto, a primeira, sim, e faço a seguinte observação que... Primeiro, o que eu coloco aí não é projeção para o futuro, não, se trata apenas e exclusivamente de expectativas pessoais, ou seja, expectativas subjetivas que eu gostaria que acontecesse em nosso país. A primeira delas, focando especificamente no tema de hoje, é que o adicional de insalubridade deixe de ser protagonista da segurança e saúde do trabalho no Brasil. Esse protagonismo do adicional de insalubridade é um desserviço à pátria, é um desserviço à segurança do trabalho. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu vou, às vezes, saio para ir dar palestras aqui mesmo, ou fora do Rio Grande do Norte, de São Paulo principalmente, e é lamentável que quando se está falando sobre prevenção de acidente e promoção da saúde ocupacional, se por acaso alguém fala de insalubridade, daí para frente corre o risco da exposição ser toda permeada por perguntas voltadas para o adicional de insalubridade. E é desnecessário lembrar que adicional de insalubridade, assim como adicional de periculosidade, jamais previne acidentes. Outra expectativa, outro desejo que eu tenho é que sejam unificadas, como falei anteriormente, sejam unificadas e harmonizadas as normas infralegais de segurança do trabalho, dos direitos previdenciário e do trabalho. Isso porque o fato gerador é o mesmo. Ora, se o agente é nocivo à saúde, não se justifica, não há como harmonizar um pensamento que ele é nocivo à saúde para fins de pagamento de adicional de insalubridade, mas não é para fins de aposentadoria especial, ou o contrário. Me parece que nós devemos superar esse impasse, esse antagonismo injustificável. Essas 2 legislações que hoje são diversificadas precisam ser unificadas e harmonizadas, até porque, como eu tenho reiterado, hoje as normas infralegais do direito previdenciário e as normas infralegais do direito trabalhista estão unificadas numa única secretaria, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então, de maneira que eu reitero essa sugestão à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para que desenvolvam um trabalho focado nessa harmonização, nessa unificação. Outro aspecto que eu tenho que eu almejo para o futuro nosso é que o foco central das ações de segurança do trabalho seja efetivamente o meio ambiente de trabalho. E que o profissional de segurança do trabalho não se esqueça que o meio ambiente de trabalho é a matéria-prima de sua atividade profissional. E, especialmente, o foco no meio ambiente de trabalho deve priorizar a identificação e a correção das situações de risco grave e iminente, que possibilitam, normalmente, quando concretizadas, acidentes de graves proporções, quando não causa a própria morte. E também saiamos da inércia daquele trabalho inicial apenas limitado ao EPI, mas aprofundemos e busquemos a efetiva adoção das medidas de proteção coletiva no meio ambiente de trabalho. Outro ponto que eu gostaria de destacar
é que sejam fortalecidas, pelo menos é como eu penso, que devem ser fortalecidas a atuação e a real implementação dos órgãos internos e dos programas internos de prevenção de acidentes e de promoção da saúde ocupacional. Me parece que os órgãos internos são consumidos pela burocracia, preparando formulários para enviar para o Ministério do Trabalho, para isso, para aquilo. Devemos superar essa fase, devemos focar nas medidas, como eu falei anteriormente. E os programas internos também deixem de ser, me desculpem a expressão vulgar, deixem de ser Ctrl-C, Ctrl-V e sejam efetivamente o espelho das reais deficiências dos meios ambientes de trabalho que eles devem retratar. E, por último, que hajam menos formalidades burocráticas. A nossa legislação de segurança do trabalho, as nossas normas regulamentadoras são extremamente burocráticas. Precisa haver, eu até tinha a ideia de que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fosse trabalhar nessa direção, mas me parece que não. O que está surgindo aí é tanta novidade, tanto formulário novo, tanto isso a se fazer, que eu fico apenas lamentando. E, por último, que haja menos conflitos jurídicos. É impressionante como a sociedade brasileira desenvolveu um espírito de beligerância jurídica. O judiciário não foi feito para estar dando solução para tudo. Não, o judiciário é uma instância que se deve recorrer quando não for possível harmonizar os conflitos de forma pacífica. E, por último, que é o desejo maior, é que haja mais segurança no trabalho e mais saúde ocupacional. Mas, por enquanto, volto a dizer, são só desejos. Por último, eu gostaria de pedir desculpas aos que nos acompanham, porque inicialmente eu me preparei para participar dessa live utilizando o computador, mas que por uma falha operacional, eu não sou expert na informática, tive que reverter para o celular. E aí tive algumas dificuldades de microfonia, mas que em seguida vieram a ser superadas, graças a Deus. E por último, reiterar o agradecimento, dizer a Gustavo, a Cristiano e ao professor Marcos, que foi uma honra tê-los estar na companhia de vocês durante essa live, que apesar, foi a segunda que eu participo, eu gosto mais da aula presencial, eu gosto mais da atividade presencial, melhor dizendo, mas devo dizer que gostei dessa troca de ideias e agradeço profundamente a vocês. Muito obrigado. Ô, Gustavo, só para também encerrar aqui a minha parte, dizer para todo o pessoal que está nos acompanhando até agora que essa live está sendo gravada e ela vai estar disponível no canal da Estuterme e também no meu. Se você puder depois colocar os dois endereços aí, não sei se você tem, e o pessoal que puder visitar o canal no YouTube vai ter tanto na Estuterme como no meu essa gravação toda e nossa discussão. E creio que vai ser muito útil aí para quem pegou pela metade, quem chegou no fim, e assim vai, né? Uma honra estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Gustavo, pelo seu excelente trabalho de mediação. O professor Edivar que acertou o nosso convite, e hoje ele foi privado de comer uma carne de sol, melhor carne de sol do Brasil, que está lá em Natal, né? Às vezes, quando eu penso naquela carne de sol, me dá água na boca, de poder voltar lá e comer o camarão também, que é muito bom. E o Cristiano também, que está com a gente. Um abraço, Cristiano. E anunciando que daqui a 2 semanas nós vamos fazer uma outra live falando agora sobre a formação do profissional. Eu estou convidando um amigo que mora em Porto Rico, ou seja, dos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma live sobre formação do profissional de SST, fazendo um paralelo entre o que acontece nos Estados Unidos, já que o meu amigo lá é professor, doutor, lá na Universidade de Porto Rico, né? E ele vai poder dar essa experiência enquanto nós vamos discutir aqui a nossa formação aqui no Brasil. Então, vocês vão perceber que nós temos coisas muito tupiniquins, muito jabuticabas, muito mico-leão dourado, né? E até tamanduá-bandeira, que só nós sabemos como é que funciona. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, e tenham todos uma boa noite. Legal, bacana. Eu que agradeço
participação de ambos, né? Professor Marcos Domingos, professor Edivar Abreu, e acredito que todo mundo que tenha se dado a chance de escutar o que vocês disseram, realmente saíram daqui com uma visão diferente, uma visão muito maior, né, daquilo que representa o adicional de insalubridade para o país, não só referente a essa questão da monetização do risco, mas também de questões sociais, questões legais e questões técnicas, né, que estão no centro desse debate. Então, agradeço a todos que foram bem construtivos nos seus comentários aqui, muito obrigado mesmo, tá? Vale muito a pena a gente destinar um período aqui do nosso dia, um período da nossa semana, para poder compartilhar essas experiências e, consequentemente, sair daqui como pessoas melhores. Professor Edivar, fique tranquilo quanto ao seu áudio, isso acontece, é um evento ao vivo, né? Então, isso acontece nas mais diversas situações, tá? Em televisão, rádio, internet, não se preocupe. O prazer foi nosso, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar acompanhando o trabalho do senhor mais de perto, mas há muitos anos já leio seus artigos, seus textos e eu acompanho na revista Proteção, sempre é um prazer. Marcos, não preciso nem falar, o Marcos já estou com ele aí já faz um bom tempo, e meu amigo Cristiano Molica aí também, sempre é um grande prazer. E agradecer mais uma vez a vocês todos que participaram da live, que acompanharam aqui o nosso debate de hoje. Só vou pedir mais um pouquinho de paciência, até mesmo para os nossos convidados, porque agora chegou a hora do nosso sorteio, ok? O horário que o pessoal está esperando aí também, né? É bom o bate-papo, é bom essa troca de ideias, mas chegou a hora também que a galera quer saber, né? Quem vai levar para casa, né, a Trena Digital e o Luxímetro aí que estão na mão do nosso amigo Cristiano Molica, tá? Então serão 2 sorteios, tá? O primeiro deles vai ser destinado à Trena Laser, modelo TR-700, e o segundo, então, para o Luxímetro, modelo LD-400, ambos aí da Struterm. Então serão 2 sorteios. O primeiro ganhador leva a Trena para casa e o segundo leva o Luxímetro, beleza? São quase 300 pessoas acompanhando a nossa live aí, muito bom, tá? Obrigado mesmo, de coração aí pela participação de todos. E mais uma vez eu vou então fazer o sorteio utilizando as mesmas metodologias. Eu vou ser bem representativo aqui na amostragem, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, deixa eu compartilhar aqui a planilha com vocês, para a gente ver quantas pessoas se inscreveram. Haja dedo para ficar colocando tanta gente assim na planilha, mas obrigado aí pelo Diego da Struterm pelo apoio, porque só para vocês acompanharem na tela foram... Vamos lá. Meu Deus, não chega o final aqui. 323 inscritos, tá? 323 inscritos para esse sorteio de hoje. Obviamente, como eu sempre falo, não vou ficar passando um por um, mas legal. Então, 323 pessoas aí que se inscreveram para esse nosso sorteio. E, como sempre, né, eu vou usar o site aqui do random.org, que é o site que eu já falei para vocês que eu uso bastante para fazer sorteios aleatórios para os meus grupos de exposição similar, quando eu estou fazendo medições em higiene ocupacional. Então fica a dica aí quando você estiver construindo a sua estratégia de amostragem, lembrando que as amostras devem ser aleatórias, né, para que você possa ter um sorteio randômico. Mas enfim, vamos lá, eu vou colocar aqui na tela então do número 1 ao número 323, ou seja, do primeiro inscrito ao último, e vou clicar aqui no botão que vai gerar o resultado. Vai aparecer aí na tela de vocês, né? E aí nós vamos conferir a seguir quem será o ganhador, então, da Trena Digital aí da Struterm. Vamos lá? Primeiro sorteado da noite é o número 35. Vamos lá. Agora ver quem é o número 35 aí, o grande sortudo da noite que vai levar a Trena, que ajuda muito, tá? Quando você vai fazer um PPRA, você vai fazer uma medição ali diária, de pé direito, ajuda bastante a você fazer essas medições na prática, em campo, né? Vamos conferir aqui na planilha, então, quem foi o nosso felizardo aí da noite, que vai levar a Trena para casa. Eu acho que já está aparecendo aí na tela para vocês, vamos lá.
número 35, 35, 35, vamos achar aqui, podia dar um Ctrl L, né, Gustavo? Mas vamos aqui na raça mesmo. 35, Jefferson Antônio Gevinski. Jefferson Antônio Gevinski, então, parabéns, tá levando a trena digital aí para casa, tá? Parabéns, Jefferson, o pessoal da Struterm vai entrar em contato contigo aí para acertar os trâmites para você receber a sua trena aí na sua casa, beleza? Bom, Cristiano, vamos para o segundo sorteio agora? Bora lá? Vamos lá. Vamos para o segundo sorteio, então. Deixa eu compartilhar agora. Vamos lá, o Luxímetro, aí que está na mão do Cristiano, né? Vamos compartilhar mais uma vez a tela aqui do random.org. Cadê Random? Aqui, vamos lá. Mais uma vez eu vou gerar o resultado, tá? Gerando aqui na tela. Número 291, dessa vez puxamos ali para o final da nossa lista ali de sorteio. Número 291, vamos conferir aí quem é o felizardo que vai levar esse Luxímetro para casa, ok? 291, compartilhando a tela com vocês mais uma vez. Está aí na tela, todos aqueles que se inscreveram para o nosso sorteio. E quem vai levar essa trena, esse Luxímetro para casa, número 291, é nosso amigo Admilson Cassimiro Esteves Santos, tá? Então, Admilson Cassimiro Esteves Santos é a pessoa que vai levar para casa aí o Luxímetro da Struterm, beleza, pessoal? Então é isso, galera. Feito o nosso sorteio, feita mais uma live. Quero agradecer aqui a presença, então, do Marcos Domingos, mais uma vez. Professor, sempre um prazer estar contigo. Professor Edivar Abreu, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Cristiano, cara, mais uma vez, brigadão pelo apoio aí, tá? A todos da Struterm que ajudaram também nessa live e principalmente a vocês aí que nos acompanharam nessa noite de segunda-feira. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo final de noite. E a gente se vê em breve. Um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu, boa noite. Valeu. Até mais. Boa noite.